Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Robert. Sejam bem-vindos a mais uma aula da Universidade da Engenharia Civil. Quero pedir que você se inscreva nas minhas redes sociais. Também quero pedir que vocês deem um like no vídeo, se inscrevam no canal e ativem as notificações para vocês ficarem informados quando eu postar um vídeo novo. Beleza, pessoal? Vamos lá! Então hoje teremos uma aula sobre forças. A força ela é uma grandeza vetorial, ou seja, tem módulo e orientação. Então a força, como eu já disse, ela possui um módulo, né, que é um valor. No caso, vamos pensar aqui, uma força de 10 newtons. Né? Ela tem um valor numérico com a unidade de medida, ou seja, o valor é 10 e a unidade de medida é newtons. E ela é orientada, ou seja, ela tem uma direção, supor daqui até aqui, nesse sentido, como se fosse nessa linha, e ela tem um sentido, ou é para a direita, como está aqui, né, ou para a esquerda. Nesse caso, nós temos aí uma força de 10 newtons para a direita. Então ela tem um valor numérico aqui e ao mesmo tempo ela é orientada. Ela tem direção e sentido. Então nós temos aqui uma fórmula para a força, onde temos que F é igual a m vezes A. E esse A significa aceleração e está em metros por segundo ao quadrado. Ou seja, se a gente for colocar uma aceleração aqui substituindo na fórmula, a gente tem que converter para metro por segundo ao quadrado. O m significa massa, a massa de um objeto. Ou seja, tem que estar em quilograma. E a força ela tem que estar em newton. E newton, se nós temos que newton, a força que é newton, né, ela é o produto da massa com aceleração. Então, se eu pegar aqui quilograma e multiplicar por metro por segundo ao quadrado, nós temos aí que newton vai ser igual, com essa unidade de newton, né, quilograma metros por segundo ao quadrado. Só que a gente não ia estar falando isso aqui direto, né? Então, ao invés de a gente usar isso, a gente vai usar newton. Então aqui, vamos ver um exemplo de aplicação daquela fórmula. Né? A gente tem um problema que diz o seguinte. Dado a massa do objeto, que está suspenso por cabos, determine a força-peso do objeto, ou seja, força-peso. Então, como é que a gente calcula a força? Pela fórmula lá, força vai ser igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso aqui, né, a gente tem um balde aqui suspenso por dois cabos, né? E a aceleração aqui é a aceleração gravitacional, ou seja, esse A é igual àquele G, né, que a gente vê lá no ensino médio. Então, a força-peso vai ser igual a força, porque aqui está dizendo força-peso, força. Então, esse P é a mesma coisa que o F. Então, vamos lá. Eu tenho que peso é igual a massa. A massa está em quilograma, né, naquela unidade lá que a gente viu. Então, ele deu aqui também a massa em quilograma. 10 kg, né? Vezes a aceleração. A aceleração da gravidade está dizendo aqui para considerar 10. Então está aqui, 10. Logo, a força-peso, né, gerada pelo balde aí, é de 100 newtons. Então percebam, esse objeto ele tem uma massa. Se a gente multiplicar a massa dele pela aceleração da gravidade, a gente descobre qual é a força em newtons. Agora vamos fazer o processo contrário. Dada a força-peso do objeto, ou seja, está aqui, P igual a 10 newtons, que está suspenso por cabos, determine a massa do objeto. Então agora a gente quer a massa. Antes a gente tinha a massa e queria determinar a força, peso, né? Mas agora a gente quer a massa, né? Então a massa do objeto, dados ou seja, a aceleração gravitacional aqui, né? Aquele Gzinho. E a força, peso, né? Ou seja, aqui está em força-peso. Logo a gente tem o que aqui? Que força é igual a massa vezes a aceleração. Logo, como a gente está buscando a massa, a gente vai isolar a massa. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai dizer que a massa vai ser igual. Essa aceleração que estava aqui multiplicando passa para o outro lado dividindo, né? E aqui tinha um F. F sobre A. Logo, eu posso dizer que a massa vai ser dada por força sobre a aceleração. Então, se a massa é dada por força sobre a aceleração, então a gente diz que a massa vai ser igual a... Qual a intensidade da força? 10, né? 10 newtons. Então, 10 dividido por... Qual a aceleração da gravidade? 10, né? Que ele está dizendo aqui, para esse exemplo. Logo, eu sei que a massa vai ser igual a 1 kg. Logo, eu observo que
para uma força-peso de 10 newtons, né, ser formada, eu preciso de uma massa, né, de 1 kg, vezes a aceleração da gravidade de 10, aí eu consigo encontrar a força-peso. Então, massa vezes aceleração é igual a força-peso. Agora vamos ver aqui a convenção de sinais para forças, né? Então, geralmente a gente tem o seguinte, que uma força para cima é positiva, uma força para baixo é negativa, uma força para a direita é positiva e uma força para a esquerda é negativa. Mas como é que a gente pode associar isso de uma maneira bem mais simples? Simplesmente a gente pega o plano cartesiano aqui. Ó. A gente sabe que no sistema aqui, a gente tem y e tem x, né? Para cá, os valores não são positivos, ou seja, não é 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Para cá, os valores não são negativos, menos 1, menos 2, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. Então podemos dizer que para cá é positivo e para cá é negativo. Então surge isso daquela convenção que eu falei. E da mesma forma a gente pode fazer. Ó. Aqui a gente não tem 1, 2 e assim sucessivamente. Então para cima é positivo e para baixo é negativo. Então a gente pode associar com esse sistema de eixos aqui. E para que a gente precisa saber aquela convenção de sinais ali? Né? Simplesmente para a gente responder exercícios desse tipo. Determine o valor de F1, ou seja, está aqui, né, F1, e de F2, está aqui, para que a estrutura esteja em equilíbrio, em X e em Y, ou seja, tanto assim, né, na horizontal, quanto na vertical, a estrutura não deve se mover. Logo, se eu aplico uma força para cima de 10, eu, na mesma barra aqui, eu tenho que ter uma força para baixo de 10, né? Porque 10 para cima, 10 para baixo, eles vão se anular. Aqui vai ter uma força resultante igual a 0. Aqui é a mesma coisa, se eu tiver para lá 5 e para cá 4, a estrutura vai estar andando para lá, né? Como a gente quer que ela fique parada, ou seja, esteja em equilíbrio, aqui também tem que ser 5. Então a gente tem que saber ter essas convenções, ou seja, positivo, negativo, positivo, negativo, e assim a gente vai. Então vamos aqui. A gente tem que fazer um somatório, olha o símbolo de somatório, somatório das forças em X, ou seja, na horizontal, tem que ser 0. Para quê? Para a estrutura estar em equilíbrio. Ou seja, para a gente não ter forças para lá e para cá, um somatório diferente, né, de 0. Então vamos lá. O somatório das forças em X tem que ser 0. Né? Quais são as forças em X? Ou seja, na horizontal que a gente tem aqui. Temos F2, né? Aqui. F2. Agora esse F2 está positivo ou negativo? Perceba que ele está para a esquerda, então ele é negativo. Então menos F2. Qual a outra força horizontal que a gente tem aqui? O 5, né? Então a gente tem mais 5. Tem mais alguma força horizontal? Não, só tem essa e essa, né? Então só são essas duas. Isso tudo, ou seja, isso aqui é o somatório. Eu somei todas as forças que tenho aqui, que eu estou vendo, e somando todas elas tem que dar 0. Logo, eu passo o F2 para o outro lado. Né? Se ele está negativo, ele passa para o outro lado positivo. Então eu tenho aqui que F2 é igual a 5 kN. Que a unidade estava em kN aqui, né? Então aqui a unidade também vai ser kN. Então a gente já achou a força F2. Agora vamos fazer um somatório com as forças em Y, ou seja, na vertical, e tem que dar 0, para a estrutura não estar se movendo nem para cima nem para baixo. Então, quais são as forças em Y que a gente tem aqui? Quais são as forças verticais? Temos o mais 25, né, por ele estar para cima, mais 25. Temos uma força para baixo de 10, né, então menos 10. E eu não sei o valor de F1, mas eu sei que ela é uma força negativa, então, porque ela está para baixo, né? Então, menos F1. Aí eu me pergunto, tem alguma força a mais aqui no vertical? Só tem essa, né? Essa e essa. Essa e essa aqui, elas são horizontais, né? Então não contam. Então, somando todas as forças na vertical e igualando a 0, para que elas estejam paradas, né? Eu tenho que o F1 está negativo, né? Passo para o outro lado positivo. F1 é igual a 25 menos 10, 15. Ou seja, a força F1 ela vale 15 kN. Aí eu posso normalmente substituir aqui, ó, onde eu encontrei F2, 5 kN, né?
igual a 5 kN. É bom colocar no desenho para a gente poder visualizar. E para F1 eu encontrei 15 kN. Agora bora ver como funciona. O que a gente fez aqui na prática. A gente tem uma força de F2 para cá de 5 kN, né? E uma força de 5 kN para o outro lado. Então, se eu estou para um lado com 5, para o outro lado com 5, é como se fosse um cabo de guerra. Se eles têm a mesma força, eles não vão para lugar nenhum, né? Não vão dar para lugar nenhum. Logo, está em equilíbrio em X aqui, né? Agora vamos ver em Y. Eu tenho 25 para cima, 10 para baixo e mais 10 para baixo. Ou seja, eu tenho 25 para cima e 25 para baixo. Logo, um vai anular o outro. E aqui a estrutura vai estar em equilíbrio. Ou seja, a movimentação em X e a movimentação em Y vai ser zero. Então nós temos aí um sistema em equilíbrio e descobrimos qual é a força. Então viram como é simples? Agora vamos ver aqui outro exemplo. Para a gente poder ficar afiado nisso aqui. Que é básico, mas é importante. Tudo que é básico é importante. Né? Da base para as coisas que vêm. Então a gente tem que fazer o que ele pede. Né? Determine o valor de F1, ou seja, F1 e de F5, para que a estrutura esteja em equilíbrio em X e em Y. Ou seja, ele nem se mova nem em X nem em Y. Então como é que eu vou fazer isso? Faço o somatório das forças em X igual a zero. Então quais são as forças em X que eu tenho? Eu tenho 20, né? Positivo ou negativo? Como ele está para cá, ele é positivo, né? Então nós temos 20 positivo. Vou botar até um mais aqui, né? Mais 20. O F5 ele está com sentido para a esquerda, então vai ser menos F5, né? Nós temos aqui mais alguma força em X? Não, só essa e essa, né? Que são forças horizontais. Essa aqui é vertical, essa aqui é vertical e essa também é vertical, então não contam. Estão fazendo somatório das forças em X, ou seja, horizontal. Então, somei todas as forças em X igual a zero. Logo, eu descubro que F5 vai ser igual a 20. Qual é a unidade? Kilonewtons, né? Kilonewtons. Agora vamos ver aqui, anota aqui, né? F5 vai ser 20 kilonewtons. E F1, vamos lá. F1 representa uma força na vertical, né? Então vamos fazer somatório das forças em Y, igualar a zero. Então quais são as forças em Y que a gente tem? Uma força para cima de F1, né? Então F1 positiva, né? Então eu posso botar mais um aqui. Uma força para baixo de 50, né? Ou seja, menos 50. E outra força para cima de 15, né? Então mais 15. Isso tudo tem que dar zero, porque só temos essas três forças, né? Na vertical, essa e essa. Logo, fazendo essa continha aqui, eu tenho que F1 menos 50 mais 15. Vamos ter aqui menos 35 igual a zero. Aí, como esse 35 aqui eu quero isolar o F1, né? F1 vai ser igual a esse 35 que está negativo, passa para o outro lado positivo, né? 35 com a unidade kilonewtons. A unidade está sempre aqui na questão, né? Se está tudo em kilonewton, a unidade aqui também vai ser kilonewton, né? Então, beleza, aí anota aqui. 35 kilonewtons. Então, percebam, eu tenho uma força para a direita de 20 e uma força para a esquerda de 20 também. Então, elas se anulam, né? Em F1 eu tenho uma força de 35. E as forças subindo aqui, eu tenho F1 e 15, né? F1 eu sei que é 35, 35 mais 15, 50, né? Então eu tenho 50 subindo e percebo que lá eu tenho 50 descendo, ou seja, 50 anula com outro 50. Logo a estrutura aqui ela vai estar em equilíbrio. Então encontramos o F1 e o F5. Então percebam que é para isso que serve aquela convenção lá das forças, né? Para cima positivo, para baixo negativo, para a esquerda negativo, para a direita positivo. Então é isso, é bem simples. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram da aula, não se esqueça de se inscrever no canal, Dá um like no vídeo. me seguir nas minhas redes sociais. E se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo. Então é isso aí. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!